Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3, depois nós vamos ler o verso de número 9. Que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Mão de quem? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Verso 9. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Antes de vocês sentarem, nós vamos levantar aqui um clamor, nós vamos fazer uma oração. Não pela leitura ou pelo agradecimento, mas nós vamos levantar um clamor, nós vamos fazer uma oração agora em favor do nosso pastor Romildo. O pastor Romildo está passando bastante mal, por esta razão ele não está aqui. E nós vamos, como igreja do Senhor Jesus, pastoreada por ele, ministrar, clamar e ministrar saúde sobre a vida do nosso pastor Romildo. Amém? A igreja concorda? Concorda que ele vai ser alcançado pela mão do Senhor e vai ser curado? Pimentel, vem cá levantar esse clamor com a igreja. E nós vamos estender as mãos para o céu e clamar em favor da vida do nosso pastor. Agora nós vamos orar por ele, tá bom? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eterno Deus e glorioso Pai, toda a igreja, Senhor Jesus, neste momento está unida e reunida, Senhor, em Tua presença. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e compaixão em favor, Senhor, do nosso pastor. Que as Suas mãos, Pai amado e queridas, que são santas e poderosas e suficientes, Pai, Pai amado e querido, para dar vitória, que venha alcançar, Senhor Jesus, o Teu Filho, o anjo desta igreja, Senhor, aquele ao qual o Senhor separaste, Senhor Jesus, para conduzir, Senhor Jesus, este grande rebanho. Entra, Senhor Jesus, com providência, Pai amado e querido, com poder e grande glória. Repreenda, Pai amado e querido, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, levanta ele neste momento, Pai amado e querido, e arranca, Senhor Jesus, todo mal, toda enfermidade. Pai amado e querido, eu sei que, Senhor, Tu podes todas as coisas, e que, como foi dito, Senhor, na Tua palavra, Senhor Jesus, nesta manhã, Pai amado, ao qual o Senhor disseste, Senhor Jesus, ao profeta: profetiza estes ossos, para que um grande exército possa se levantar. A Tua igreja, Pai amado e querido, como profeta seu, Senhor, clama neste momento, Senhor, e profetiza a cura, ministra, Senhor Jesus, a cura e a bênção, Pai amado e querido, em favor do Teu Filho, Senhor. Pai amado, faça um milagre, Senhor Jesus, neste momento. Passa, Senhor Jesus, tão somente uma gota do Teu sangue, para que todo mal, Senhor, possa ser tirado e jogado por terra. Senhor, eu creio, a Tua igreja crê, Pai amado e querido, no milagre, Senhor, feito neste momento, nesta hora, em favor do Teu Filho. Dá vitória, Pai amado e querido, Senhor, neste momento, em nome de Jesus é o que pedimos, Senhor, e pedimos, Senhor, e clamamos e ordenando, Senhor, como igreja, Senhor, Tua, como filho Teu, Senhor, clamamos neste momento e ordenamos, em Teu nome, que toda enfermidade agora saia, em nome de Jesus. Abençoa o Teu Filho, a sua família, nesta manhã, e dá vitória, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Estão felizes por estar aqui esta manhã? Quem está feliz aí por estar aqui esta manhã? Então repita comigo: que bom que eu estou aqui. Agora fala para quem está aí do teu lado: que bom que você veio. Que bom que vocês estão aqui. É bom poder estar sentado do teu lado. Poder daqui a pouco sentar e comer o pão e beber o cálice, tomar o cálice do teu lado. É bom estar aqui com você em comunhão. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero... É bem verdade que eu tinha uma outra mensagem no coração, na mente, no coração, e desejava ministrar esta outra mensagem hoje aqui pela manhã. Mas, desde ontem pela manhã, lá na consagração, lá na congregação de Jerusalém, que o Espírito Santo está martelando algo nesse texto na minha cabeça, desde ontem de manhã. Eu estava lá na congregação de Jerusalém e pensando na mensagem que eu ia ministrar aqui hoje pela manhã, uma outra mensagem, naquela mensagem, e o Espírito Santo martelando na minha cabeça esse capítulo 37 de Ezequiel. É claro que eu só vou falar aqui do verso 1, talvez verso 2, talvez, acho que não dá tempo não. E hoje pela madrugada, o Espírito Santo falou algo no meu coração dentro desse texto. É bem verdade que eu sei, não precisa ninguém me dizer que esse texto, Ezequiel está tratando aqui, está essa revelação, essa visão. Na verdade não é uma revelação, não é um sonho, é uma visão. E eu quero já começar a fazer distinção aqui, porque para ninguém fazer confusão, porque aqui não tem revelação e aqui não tem revelamento e também não é sonho, é uma visão, tá? É uma visão tão profunda, mas tão profunda, que quando a gente lê esse texto, dá a impressão que Deus pegou Ezequiel fisicamente e colocou Ezequiel dentro de um cemitério. A impressão que dá quando a gente lê o texto é que Deus faz isso fisicamente com Ezequiel, mas não é uma visão. Trata-se de uma visão. Nesse texto eu sei que Ezequiel, Deus está tratando aqui com os filhos de Israel. Deus está se revelando aos filhos de Israel como aquele que tem poder para restaurar qualquer coisa. Tem poder para restaurar casamento destruído, tem poder para restaurar vidas destruídas, arrasadas, vidas que estão vivendo no lamaçal do pecado, no mais profundo do pecado. Deus está se revelando aqui, dizendo assim: eu tenho poder para fazer, tenho poder para realizar. Eu tenho poder, eu posso, e eu faço. É o que Deus está mostrando aqui nesse texto. E a minha mensagem vai por esse caminho, tá? Para vocês entenderem, para a gente ganhar tempo. Ela vai por esse caminho. Ezequiel revela Deus aqui como um Deus restaurador. Quem é, em sã consciência, que vai estar no meio de milhares e milhares de ossos humanos, e olhando ossos humanos, e ele faz questão de revelar que esses ossos humanos estavam sequíssimos, ou seja, em um estado avançadíssimo, e quem é em sã consciência que vai olhar para esses ossos assim, vai voltar a ter vida? Quem? Aí Deus está revelando para Ezequiel: eu faço viver. Eu faço viver. Eu faço viver. Eu gosto de algumas expressões dentro desse texto, quando Ezequiel ele vai falar com Deus e vai responder a Deus.
E na sua resposta ele vira e diz assim: o Senhor Jeová sabe. Por que Ezequiel vira e diz assim, o Senhor Jeová? Se ele não está falando direto com Deus, ele fala assim, o Senhor sabe, é suficiente. Mas ele vira e diz assim, no Senhor Yahvé, ou Jeová, o Todo-Poderoso, sabe. Ezequiel aqui está identificando quem tem poder para fazer o que ninguém mais pode fazer. Ninguém mais faz. Nós vivemos num tempo, e o salmista fala sobre isso, que existe Deus para todo gosto. Existe Deus de barro, de pedra, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, Deus pendurado em parede, Deus pendurado no pescoço. Para todos os gostos existe Deus. Mas o salmista também diz assim, esses deuses tem, com D minúsculo, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, não fala, nenhum som sai da sua boca, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não anda, não se movimenta, não se locomove, não tem vida, não tem poder para realizar nada. É como esse celular, e eu não quero um Deus que seja como o meu celular, que eu tenho que pegar ele e colocar aqui, ou eu tenho que pegar ele e mover com ele para lá. Eu também não quero um Deus como alguns ousam dizer e achar por aí, um velhinho sentado num trono, empoeirado, sem poder para realizar nada. Ezequiel está revelando e está mostrando que nós servimos um Deus que está sentado num trono de glória, que tem poder para fazer o possível e o impossível, para realizar o que nós podemos achar e o que nós não podemos. Ele tem poder para realizar e fazer qualquer coisa. Isso é extraordinário. E Ezequiel faz distinção desse Deus. Esse texto, capítulo 37, muito conhecido, e eu tenho um certo temor de, às vezes, a gente lê alguns textos conhecidos, e sempre que se lê um texto que ele é muito conhecido, a gente logo tem por hábito de pensar assim, o que vai sair de novo aí nesse texto? Nesse camarada tem de novo nesse texto. Irmãos, isso aí não é pecado não, tá? Todos nós pensamos assim, todos nós achamos assim. Lê um texto muito conhecido, a gente pensa lá, o que vai sair de novo? Na verdade, não vai sair nada de novo. Só tem um porém, é que a palavra de Deus, todas as vezes que ela é aberta, ela é nova para nós, ela é nova aos nossos corações. Todas as vezes que a Bíblia é aberta. Aqui, capítulo 37, o profeta Ezequiel, que é o profeta das visões terríveis, profeta das visões forte, profeta da visão tremenda, e vale a pena lembrar que aqui, no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão que, na minha humilde concepção, é uma das visões mais terríveis registradas na Bíblia Sagrada. Eu disse e vou repetir, porque aqui não é um sonho, e aqui não é um revelamento, aqui é uma visão. Repita comigo, visão. De novo, visão. Para ficar bem memorizado isso. Não é um revelamento, não é uma revelação, porque o que a gente vê de brincadeira hoje, com revelações, com visões, com profecias, não está na conta. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui em Mantiqueira, e vou dizer, e vou apenas repetir, porque eu já falei isso aqui outras vezes. Deus tem falado muito pouco através de profecia nesse tempo, por causa das brincadeiras com profecias e com revelações. O que muito se vê hoje são revelamentos e não revelações. São visões extraídas de mente, de mente humana, de mente fértil, e não são visões de Deus, porque quando a visão é de Deus, meu irmão, tem que fazer joelho tremer. E esta visão
que o profeta Ezequiel tem, na minha humilde concepção, é uma das visões mais terríveis. É lógico que eu estou falando para vocês aqui que Ezequiel é o profeta das visões terríveis. Ezequiel registra logo no princípio do seu livro uma visão que ele tem do trono da glória de Deus. Meu Deus do céu, vai entender essa revelação, essa visão de Ezequiel. Vai entender esse mistério. Eu vejo um trono, eu vejo alguém sentado num trono, eu vejo uma roda passando por dentro de outra roda, e vai entender essa visão do profeta Ezequiel. Então Ezequiel, ele é o profeta das visões terríveis, das visões extraordinárias. E eu repito, visão. Amém? Visão. Não é uma visagem, como andam tendo por aí. Ele tem uma visão do céu, uma visão de Deus. Repita comigo, visão de Deus. Senta aí, irmão, você está tirando a atenção do povo. Visão de Deus, de novo. Não é um sonho. Repita comigo, não é um sonho. Não é uma revelação, é uma visão. E uma visão terrível. Visão terrível? Ou vocês não acham? Só eu que acho essa visão terrível. É uma visão e é uma visão terrível. Quem aqui gostaria de ter uma visão como esta? Levanta a sua mãozinha aí. Quem gostaria de ser pego pelo Senhor, pego pelo Senhor em visão, como se fosse literal? Eu tenho a impressão, todas as vezes que eu leio Ezequiel 37, que parece, irmãos, parece que Deus pegou Ezequiel fisicamente e colocou ele dentro de um cemitério. Fisicamente. Eu tenho essa impressão quando eu leio. Quem gostaria de ter essa visão? Ser levado no meio do cemitério, milhares e milhares de ossos secos. É uma das visões mais terríveis, tremendas. Visão do céu, visão de Deus, visão de fazer crente tremer joelho. Isso é visão, irmãos. Profeta Daniel teve uma visão que ele ficou dias deitado sem conseguir se levantar depois de ter a visão. E a gente hoje vê pessoas aí tendo visão. É visão de anjo de rosa, é visão de anjo de azul, é visão disso, é visão daquilo. Irmãos, Deus tem falado muito pouco através de profecia e de visões. E a maioria, eu não vou generalizar, é claro que eu não sou louco de fazer isso, mas a maioria desses profetas da mídia aí são profetas da mentira, profetas do engano, profetas do engodo. Homens que não têm responsabilidade com a Bíblia Sagrada, não têm responsabilidade com Deus, enganando o povo, vendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Agora aqui Deus dá uma visão a Ezequiel, e uma visão terrível. Visão do céu, repita comigo, visão do céu. Nós precisamos de visão do céu nos nossos dias. Visão de Deus, repita comigo, visão de Deus. Nós precisamos de visão de Deus nos nossos dias. E tem uma coisa, a igreja tem um critério que a Bíblia chama de critério seletivo. Que critério é esse? A igreja sabe quando é Deus e quando não é, quando a visão é dele e quando a visão não é, porque a igreja conhece a voz do seu pastor. Então não vem para cá tentando enganar a igreja não. Ele tem uma visão do céu, uma visão de Deus. Não é um sonho, não é um revelamento, não é uma revelação. É uma visão terrível, uma visão extraordinária. Ezequiel, deixa eu fazer um breve histórico aqui da vida de Ezequiel, porque é necessário. Filho de sacerdote, tudo encaminhado também para ser sacerdote, chamado como profeta durante o exílio babilônico, exerceu seu ministério profético há cerca de 593 a 571 antes de Cristo. Profetizou por 22 anos, repita comigo, 22.
durante o século VI antes de Cristo. Nasceu em 622 antes de Cristo em Jerusalém, no território de Judá. Vai vendo. Morreu no ano 570 antes de Cristo na Babilônia. Nasceu em Jerusalém, território de Judá, mas morreu na Babilônia, nos territórios de Babilônia, nas terras de Babilônia. Na Babilônia, e deixa claro que era, mesmo estando na Babilônia, no exílio, exilados, prisioneiros, os filhos de Israel são levados cativos. Ezequiel agora está na Babilônia, e deixo claro que mesmo estando na Babilônia, numa terra que não era sua, no meio de deuses que não eram o seu, no meio de ensinamentos que não eram os seus, mesmo estando na Babilônia, no meio dos conhecimentos que não eram os seus conhecimentos, das doutrinas que não eram as suas doutrinas, dos costumes que não eram os seus costumes, mas Ezequiel se preservava como um homem de Deus. Vai vendo. Homem de oração. Homem de oração. Repita comigo, homem de oração. Ezequiel era um homem de oração. Homem de oração, sim. Ele próprio disse, haja vista que ele mesmo disse: eu estava orando junto ao rio Quebar, nas minhas visões da noite, eu vi a glória de Deus. É Ezequiel que diz, lá no princípio do seu livro de Ezequiel. Eu estava orando às margens do rio Quebar, irmãos, numa terra que não é a minha terra, governado por um rei que não é o meu rei, no meio de homens idólatras, no meio de homens ímpios, no meio de pessoas do mal, cruéis, sanguinária, que levou o meu povo cativo, mas mesmo assim se preserva como homem de Deus e um homem de oração. E nessa oração, diz Ezequiel, eu estava orando. Ele diz, eu estava orando às margens do rio Quebar, eu vi visões de Deus, e nessas visões eu vi a glória de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer, irmãos, o que tem de crente hoje que quer ter visões de Deus, que quer ver a glória de Deus, mas que não quer pagar o preço da oração, não está na conta. Mas por outro lado, aquele que paga o preço na oração, na consagração, no jejum, na renúncia, vai continuar vendo a glória do Senhor que há de se revelar sobre nós. Eu vi a glória de Deus, disse Ezequiel. Estava orando e eu vi a glória de Deus. Irmão, sem oração não dá, irmãos. Sem oração não dá. Repita comigo, sem oração não dá. Não dá. Tem que orar. Tem que orar. Eu estava dormindo um soninho tão bom essa noite, irmãos. 3 noites sem dormir. Vocês sabem que a minha filha passou por uma cirurgia. Na noite que ela foi levar ela para internar, para passar pela cirurgia, eu não dormi. A outra noite, ela estava indo internada, também não dormi. E aí a outra noite também eu quase não dormi, muito pouquinho. E essa noite eu dormi um soninho tão bom. Tão bom, estava dormindo tão tranquilo. De repente acordei assustado. Assustado, falei, meu Deus, o que houve? O que é isso? Que negócio é esse? E o Espírito Santo falou alto e em bom som no meu ouvido, vai orar. Vai orar. Sem oração não dá, irmão. Sem oração não dá. Crente tem que orar. Quer ter visões e revelações de Deus, mas não quer orar? Quer ver a glória de Deus, mas não quer orar? Quer ter a graça de Deus, mas não quer orar?
Quer ter unção de Deus, mas não quer orar. Quer ver milagres de Deus, mas não quer orar. Quer ver Deus fazer, mas não quer orar. Tem que orar, repita comigo, tem que orar. Sem oração não dá. Ezequiel aqui tem uma visão assustadora, volto a dizer. E ele diz assim, veio sobre mim, verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Repita comigo, veio sobre mim a mão do Senhor. Vamos falar de novo, bem alto e bem bonito. Veio sobre mim a mão do Senhor. Agora, se você pode, seja a boca de Deus, para quem está aí pertinho de você, diz assim, a mão do Senhor está sobre você. Veio sobre mim a mão do Senhor. Agora observe, que ele identifica de quem é essa mão. Eu acho isso aqui extraordinário. Eu acho. Ele identifica o dono da mão. A mão não é de qualquer um. A mão não é do homem. A mão não é da mulher. A mão não é do sacerdote. Também não é do sumo sacerdote. A mão é do Senhor. Não é qualquer mão. Essa mão, Ezequiel podia dizer, não está escrito isso, eu que estou dizendo. Ezequiel podia dizer assim, esta mão eu conheço. Porque essa mão, quem ora, conhece. Quem ora, conhece. Irmão, quem ora, quem tem comunhão, quem tem intimidade, sabe quando essa mão chega. Não é qualquer mão. Não é qualquer mão. Conhece, sabe que mão é essa, quando essa mão chega. Essa mão, quem tem intimidade sabe identificar essa mão. E Ezequiel podia dizer, não está escrito, eu estou dizendo, essa mão eu conheço, essa mão é com certeza absoluta a mão do Senhor, meu Deus. Deixa eu ver aqui esta manhã, quem conhece a mão do Senhor? Quem conhece a mão do Senhor? Agora só tem um porém. Quando Ezequiel diz assim, esta mão eu conheço, eu sei de quem é essa mão é do Senhor, ele vai esmiuçar, ele vai trazer características dessa mão. Ele vai trazer lembranças dessa mão. Ele vai trazer revelações desta mão. Tá? Porque esta mão, irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro terrível, a Bíblia é um livro tremendo. Essa mão é mão que espreme. Essa mão é mão que peneira. Essa mão é mão que quebra. Essa mão é mão que mói. Essa mão é mão que abate. Ó, tem um monte de gente aí, ó. Aí ele está sentado lá em cima no trono de glória, aí, ó, a mão dele, ó. Essa mão é mão que abaixa, mas também é mão que exalta. Essa mão é mão que alcança aqui, que alcança ali e que alcança lá. Essa mão é mão que socorre, que tira do vale, que tira da lama, que tira do pecado, que tira da prostituição, que tira do adultério, que tira da fornicação, que tira da cachaça, que tira da droga,
que tira da maconha, que tira do crack, e você olha muitas vezes e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais o que fazer, os médicos não solucionam, eu já fiz tudo o que podia. Aí a mão dele vai lá, me canta suriandarabahai, me canta, se a terra faia-se como a cevassa como nuvem. E assim a terra faia-se como nuvem, se a terra faz-se como. Ai, quantos de nós aqui fomos desenganados pela própria família, pelo próprio pai, pela própria mãe, pelo próprio marido, pela própria esposa, desenganado pela sociedade, como vermes, como imprestáveis. Aí a mão dele. Rebaixo e andarai assim, canto e nele canta assim a terra. Orobogodo assim a terra vai assim. Levante e nele canta, rebaixo e andarai. Espírito do Senhor nosso Deus. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que Deus, a mão dele vai lá, vai haver libertação, vai haver salvação, vai haver cura divina, o câncer vai ser arrancado, a doença vai ser retirada, porque a mão dele. Meu Deus. É mão que alcança, é mão que socorre, é mão que abre, é mão que fecha, é mão que quebra arco, é mão que corta lança, é mão que queima carro no fogo. Então fique quieto, aquietai-vos, fique tranquilo, porque a mão dele, a mão. Mão que põe, mão que tira. Eu gosto dessa expressão de Ezequiel. Mão que põe o rei famoso, que se acha poderosíssimo, para pastar como se fosse animal. Mão que segura leão que quer devorar profeta. E quando eu tenho que falar de leão aqui, não é só leão de 4 patas não, é leão de 2 pernas também, que se acha maior, que se acha superior, que se acha grande demais, que quer pisar em pequeno, que quer mostrar que pode, que quer mostrar que faz. Aí a mão dele vai lá e diz assim: eu ainda sou Deus assentado no meu trono. Ele põe, ele depõe, ele põe, ele tira, ele dá, ele tira, ele mata, ele fere, mas ele cura, ele sara, ele levanta, ele é o Senhor, e faz o que quer, e não precisa da autorização de ninguém para fazer nada. Soberbos, arrogantes, presunçosos,
acham que são dono de tudo. Aí Deus entra na situação e diz assim: é pequeno, mas é meu, é pequena, mas é minha, é pequeno, mas eu ando com ele, eu caminho com ela, eu falo com ele. Não toque, porque tem dono. Não toca não. Não toca não. Não toca não, meu irmão. Não humilha não. Porque tem dona. Tem dono. E o dono é ciumento. E o dono é poderoso. E o dono está acima de reis. E o dono está acima de profetas. E o dono está acima de imperadores. E o dono está acima de papa. E o dono está acima de pastor. E o dono é ciumento. É ciumento. Não toca não. Não toca não. Mão que segura leão. Leão vem furioso, e seja de 4 patas ou de 2 patas, vem furioso para arrasar com você. Aí a mão dele vem, diz assim: nela você não toca, nele você não toca. E vai cair no demônio para um lado, e vai cair no capeta para o outro. Por quê? Porque ele vai na frente. Vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido, não será atingido. Fica tranquilo, fica tranquila, você tem um dono. Leão nenhum vai te tocar. Ele apaga a força do fogo. O fogo não vai te queimar. O fogo não vai te queimar. O fogo não vai te devorar. Por quê, pastor? Por causa da mão poderosa. Mão em hebraico é Iad. Iad. Iad fala de capacidade. Capacidade no que se refere à capacidade humana. Capacidade de pegar. Capacidade de movimentar. Capacidade de fabricar, de fazer. Daquilo que já existe. Agora, quando se refere a Deus, é capacidade, é poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que o homem não tem capacidade para fazer. O que o homem pode fazer? O homem pode colocar no carro e levar até o médico. Agora o homem tem poder para poder curar, arrancar um câncer pela raiz e dizer assim: esse câncer não vai brotar mais. Aí a mão do Eterno está dizendo assim: eu vou arrancar e ele não vai brotar mais. O homem tem poder para fazer e realizar muitas coisas. É o que a Bíblia está dizendo e é o que a Bíblia está falando. Tem capacidade para realização, é claro. Fazer muitas coisas, é claro. Mas tudo tem um limite, porque Deus limitou os homens, limitou os seres humanos. Tem lugar, tem coisas que o homem não tem poder, não tem capacidade para fazer. Aí Deus está dizendo assim: aí a mão do Eterno, a mão que faz, a mão que cura, a mão que tem poder, ela vai lá, ela arranca, ela faz, ela restaura. Ei, Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer. Como se refere ao homem? Quando se refere ao homem, está se referindo a mãos, mão fraca, mão forte para realizar coisas terrenas. Mas no que se refere ao Senhor, no que se refere ao Eterno, nós vemos a mão que realiza, mãos que faz, mão que produz, mão que protege, mão que fere, mão que mata.
mata, mão que faz viver, mão que levanta o caído, mão que sustenta. E quando eu estou falando aqui em sustentar, eu não estou dizendo aqui em sustentar apenas o que já é sustentável. Eu estou falando aqui em sustentar o que o homem não tem poder de sustentar. Quem é que sustenta a terra na sua órbita, sem ela sair nem para lá e nem para cá? Quem é que sustenta a lua na sua órbita, o sol na sua órbita, sem se mover nem para lá e nem para cá? Eu te garanto que o homem não tem poder para fazer isso. Então quem é que sustenta? A mão do Eterno Todo-Poderoso. Mãos que sustentam. Em toda a Escritura, nós vemos a mão do Senhor agindo. Repita comigo: mão do Senhor. De novo, mão do Senhor agindo. De novo, agindo. Mão do Senhor agindo. Em toda a Escritura Sagrada, nós vemos a mão do Senhor agindo. Vemos a mão do Senhor fazendo o homem. Vemos a mão do Senhor formando Israel, formando a nação de Israel. E por falar em nação de Israel, irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Presta atenção. Por falar em nação de Israel, irmãos, pelo amor de Deus, orem pela nação de Israel e orem também pelo nosso Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos levantar um clamor em favor da nação de Israel e também em favor do nosso Brasil, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Não se levante contra uma nação que Deus diz assim: é menina dos meus olhos. Não se levante. Não se levante. Tá? Não se levante. Homens poderosos, arrogantes, achando que pode tudo. Não, porque a gente vai tirar aqui e tal. E o Brasil não vai ser o Brasil, não. Ele não vai ser. Porque nós, a igreja do Senhor Jesus, vamos continuar amando e orando pela nação de Israel. Então nós vemos Deus formando Israel. Repita comigo: formando Israel. Nós vemos Deus protegendo, dando livramento a Israel. Deus deu livramento a Israel de extinção através de José, da casa de Jacó, ainda no Egito. Deus livrando Israel, Deus formando Israel, Deus protegendo Israel. Nós vemos a mão de Deus abrindo o mar, nós vemos a mão de Deus fechando o mar, nós vemos a mão de Deus derrubando muralhas, nós vemos a mão de Deus parando rotação e translação da terra, ou seja, parando sol e lua. Nós vemos a mão de Deus levantando reis, nós vemos a mão de Deus abatendo reis, nós vemos a mão de Deus levantando profeta, nós vemos a mão de Deus, assim como viu o profeta Isaías no capítulo 40 do seu livro. E aqui eu quero dar uma paradinha. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías, versículo de número 12. Isaías, capítulo 40, partindo do verso de número 12, diz assim: quem mediu com o seu punho as águas? Agora escuta aqui, irmãos. Não estamos falando aqui de gota d'água, não. Não estamos falando aqui de copo d'água, não. Faz assim com a sua mão. Faz uma concha com a sua mão, uma conchinha. Deus faz uma conchinha, igual você está fazendo assim, com uma das suas mãos. E na conchinha das suas mãos Ele coloca toda a água do universo. Espera lá. Que água é essa, pastor? Eu estou falando, vocês aqui, todo mundo aqui já estudou, os que não estudaram ainda estão estudando. Eu estou falando aqui das águas do Antártico. Eu estou falando aqui do Atlântico Norte. Eu estou falando aqui das águas do Atlântico Sul. Eu estou falando aqui das águas do Pacífico Norte. Eu estou falando aqui das águas do Pacífico Sul. Eu estou falando aqui das águas do Índico. Eu estou falando aqui das águas do Antártico. Vocês acham muito? Eu ainda vou dizer para vocês,
eu estou falando aqui das águas do rio Nilo, que tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando aqui das águas do Amazonas, com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando aqui das águas do Yangtze, com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando aqui das águas do Mississippi, com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando das águas do Yenisei, com mais de 5.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando aqui das águas do Rio Amarelo, com mais de 5.000 quilômetros de extensão. Eu estou falando das águas do Rio Prata, das águas do Rio Congo, das águas do grande Rio Amu. Faz assim com a conchinha da sua mão. Deus pega as águas dos mares, dos rios, das fontes e coloca na conchinha da mão dele. Agora imagine, igreja, como é o tamanho da mão do seu Deus. Isaías diz assim: ele mediu na concha das suas mãos as águas, tomou a medida do céu a palmo. Faz assim agora, vamos medir a palmo, vamos medir a palmo. Olha Deus medindo o céu, 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 olha Deus medindo o céu. Agora você acha que com a palminha da sua mão ele mede os céus? A mão dele não vai lá na tua casa, não vai lá no Saracuruna, não vai lá nos hospitais do câncer, não vai lá em Xerém, não vai ali na casa do nosso pastor Romildo. Eis, olha a mão dele indo lá, olha a mão dele, olha. Tomou a medida do céu a palmo, recolheu numa medida. Ei, agora preste atenção nisso. Vocês já foram na praia? Já olharam o mundo de areia que tem do lado de fora do mar, na praia? Agora vocês imaginam dentro das águas, no meio das águas. Já olharam as montanhas? Olha para essa montanha daqui de Xerém. Já olharam para essas montanhas? Já foram em Petrópolis? Já olharam de Petrópolis para baixo, para ver a quantidade de montanhas e terras? Sabe o que o teu Deus faz? Ele pega na palma da sua mão toda a terra, todo o grão de areia no universo e coloca na palma da sua mão. Ei, Mantiqueira, este é o nosso Deus. Passa por 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Com quem ele se aconselhou? Quem foi que deu conselho ao Espírito Santo? Quem foi que deu conselho ao Eterno? Quem foi que deu conselho a Deus? Ninguém, porque não tem ninguém acima dele, não tem ninguém que sabe mais que ele, não tem ninguém que conhece mais que ele, não tem ninguém que pode mais que ele, não tem ninguém. 14, passa. Com quem tomou ele conselho, com desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo. Repita comigo, ninguém. 15, repita comigo, ninguém. Eis que as nações são consideradas por ele como gota d'água em um. Sabe o que é uma gota d'água? Olha aqui. É isso que as nações. Aí os poderosos se levantam, os reis se levantam, os reinos se levantam, os homens se levantam, de nariz empinado, achando que é alguém. E Deus está dizendo assim: você é como uma gota d'água para mim, como uma gota d'água para mim. Passa por 16. Nem todo o Líbano basta o fogo, nem os seus animais basta para o holocausto. 17. Todas as nações são perante ele como que nada, e por ele considerada menos do que nada, e como uma coisa vã. 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Quem é igual a ele? Pergunta assim: quem?
E eu respondo para vocês: ninguém. Agora faz assim com o dedo: não tem, não tem, não tem. 19, 20, passa para o 20. O empobrecido que não, 21, passa para o 21. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Desde o princípio não vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos do mar? 22, vai passando. Ele é o 22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da... Ele está sentado sobre o círculo da... Tem mais alguém sentado lá em cima? Tem mais alguém lá sentado em cima? Ele está sentado sobre a terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que reduz a nada os príncipes, reduz a nada os príncipes, reduz a nada os príncipes, torna em coisa vã os juízes da terra. 24. Tem juiz aí achando que é maior do que Deus? Vai saber que tem um Senhor assentado num trono de glória, que é poderoso. 25. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Ei, levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas. Quem criou o que, pastor? Olha para o lado. Agora olha para o outro. Quem foi que criou? 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 Ele, o Todo-Poderoso. 27. Porque dizem, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo. 28. E aí eu vou fechar. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa? Não se cansa. Eu não tenho um Deus cansado, eu não tenho um Deus enfadado. Eu estou cansado, vocês se cansam, porque nós somos humanos, mas nós não temos um Deus cansado. Não sabeis, volta lá, não sabeis, não ouvis que o eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga, é insondável o seu entendimento. 29. Dá força ao cansado. Dá força o cansado, dá força o cansado, dá força o cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Não, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Papa, os que esperam no pastor, os que esperam no homem, os que esperam no Cláudio, não, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Deus. Com todo respeito, bate no peito assim, com todo carinho, todo respeito, e repita comigo: o Senhor é o meu Deus. De novo: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Eu não quero outro, eu não desejo outro, eu não espero por outro. O Senhor é o meu Deus.
Você está sentindo ele aí, está? Porque eu estou. Eu estou. Posso parar? Posso parar? Tem horas. Eu vou encerrar já, pode ficar tranquilo. Tem horas que a mão de Deus nos põe em lugares, em situações que eu não consigo entender. Eu sou sincero para vocês, Cláudio, tem horas que Deus faz assim algumas coisas, faz alguns movimentos, que eu fico pensando assim, meu Deus, o Senhor não gosta de mim não. Ai, irmãos, eu fico pensando, eu falo assim, Senhor, eu já vi o Senhor falar tanto comigo, Senhor, que gosta de mim, que tem até um apreçozinho de vez em quando na minha pessoa. Mas tem horas, Senhor, que eu penso que o Senhor não gosta de mim, não. Porque o Senhor tem hora que faz cada coisa comigo, com a gente, conosco. Acho que vocês não são diferentes, né? E eu fico pensando, é difícil compreender. Difícil entender. Nos põe em situações que nós não dominamos. Em situações que nós não dominamos, que nós não temos o controle, irmãos, e coisa ruim é você estar numa situação que você não domina, que você não controla. A minha filha essa semana passou por uma cirurgia, e foi um momento assim muito ruim para mim. Eu prefiro que Deus vire para mim e fale assim, eu vou te levar, acabou, eu sei para onde eu vou, o meu coração é dele, eu não tenho muita coisa nessa vida, e quem me conhece sabe que eu não tenho, e também não tenho amor, dinheiro, não quero, e se tem uma coisa que eu não quero ser rico, nunca quis, não tenho ganância para muita coisa, sabe? Eu quero o suficiente, uma casa que seja confortável para minha família, um carro que seja bom para quando eu precisar socorrer alguém, ou a minha família, andar com a minha família, enfim, quem me conhece de verdade sabe que eu não tenho coração nessa terra, o meu coração é de Jesus. Então, irmão, se ele virar para mim e falar assim, Cláudio, eu vou te levar hoje ainda, Senhor, estou aqui, me leva. Agora, quando fala dos filhos da gente, ou neto, irmãos, é um negócio difícil, e eu essa semana tive uma situação difícil, uma cirurgia prevista, assim, para algumas horas, aí você está na porta no centro cirúrgico, aguardando, e passa, além daquela previsão, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, falei, meu Deus, minha filha está morta lá dentro, eu não sei. Então Deus tem hora que, é lógico que eu estou citando isso aqui, só para entendimento dos irmãos, Ele nos coloca, tem hora, em situações, assim, que a gente pensa, meu Deus, acho que o Senhor não gosta tanto assim de mim, como o Senhor já falou, como o Senhor fala, tem hora que a gente pensa, que a gente fica sem saber o que fazer,
De vez em quando ele coloca a gente, ele pega a gente, irmãos, ele pega, coloca no vento, coloca na prova, coloca na tempestade, oh Jesus amado, coloca no meio do furacão, coloca, pega você, pega mim, pega nós e coloca lá no meio do vale. No meio do vale. Repito, no vale. E como se não bastasse, é um vale cheio de ossos sequíssimos. Deu para entender? Vale cheio de ossos sequíssimos. Que ele nos pega, nos põe lá, só que muitas vezes nós não queremos. Ele está nos colocando lá, mas eu não quero estar lá. Não é essa a minha vontade. Quem é que quer estar no meio de um vale e um vale de ossos secos, humanos? Quem? Eu já fiz a pergunta aqui no princípio. Ninguém levanta a mão, porque ninguém quer. Nós não queremos. Mas quem é que impede quando ele quer? Hã? Quem é que impede quando ele deseja? Quando ele determina? Quando ele diz assim, eu vou fazer ponto final. Aí, Isaías fala sobre isso. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém mesmo há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem? Ninguém. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Nós queremos, o nosso desejo é estar onde está tudo tranquilo, maré mansa, um churrasquinho de vez em quando, não faz mal para ninguém. Inclusive eu comi ontem churrasquinho, sombra e água fresca. Queremos a América, The King, The Paul, né? Que negócio. Brincadeira, tá? Brincadeira. Só para vocês não ficarem assustados. Vou encerrar minha mensagem já. Mas nós queremos América, França, né? Elber, de vez em quando você vai para lá, para aquele lado, né? Queremos França, América, Itália, enfim. É ruim querer? Não. Mas de vez em quando ele faz diferente. Eu não vou te mandar para a América, não. Vai não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar no meio de um vale de ossos secos. Eu vou te mandar lá para a Itália, lá para a França. Não vou mandar não. Ah, Senhor, a tua palavra diz, pedi, dá-se-vos-á. A tua palavra diz, tudo que pedires em meu nome eu vou te conceder, mas eu não vou te dar isso não, eu vou te colocar no vale, cheio de ossos secos. Tá bom? Se disser que tá bom, tranquilo. Tá? Se disser que tá bom, beleza. Se disser que tá ruim, vai pagar preço. Por quê? Porque não é profeta. Não é profeta que escolhe onde e como será feito. Repita comigo, não é o profeta que escolhe. Não é o profeta que decide. O que tem de profeta por aí, decidindo, escolhendo, meu Deus. Não é profeta que escolhe aonde vai, como vai, o que vai fazer. Por quê? Porque se for o profeta que escolhe, então ele não é servo. E se não é servo, não serve para nada no reino de Deus.
Profeta é servo. Entenda isso. Quem se autodenomina profeta é quem se autodenomina profeta. Não tem essa ordenação de profeta não, tá? Quem se autodenomina profeta aí, tome cuidado, porque profeta é servo. Assim como nós pastores, servos. Assim como nós presbíteros, servos. Assim como nós missionários, servos. Porque o dia que nós acharmos que não somos mais servos, nós não servimos para nada. Somos servos e temos que servir bem. Nós estamos aqui para servir. Servir a igreja. Servir os irmãos. Então profeta é servo. E servo, gravem isso, servo não tem querer. Repita comigo, servo não tem querer. Ele vai lá, pega com a sua mão e coloca onde ele quer e faz o que ele quer. E se não quiser fazer, ele põe na sepultura. Mas mesmo não entendendo, e aqui eu vou fechar, mesmo não entendendo, mesmo não concordando, mesmo não sabendo o porquê ou para quê, sem entender, está perdido na história, mesmo não entendendo, se foi a mão dele que te colocou, fique tranquilo, porque a mesma mão vai te tirar. A mesma mão. Por quê? Porque quem colocou foi a mão dele. Me colocou, disse Ezequiel, eu vou fechar, porque se não fechar ela não para de falar. Sinceridade. Isso aqui é um livro vivo. Se não fechar, ela não para de falar. Ezequiel disse assim, me pegou, me colocou no meio, atentem para isso, no meio do meio da situação, eu tenho uma visão, uma perspectiva de visão, eu consigo ver, se eu girar 360 graus, depois que ele marchou, os irmãos da marcha aí vai entender o mistério, depois que ele marchou, no meio, repita comigo, no meio. Depois que ele marchou, no meio. De novo, depois que ele marchou, no meio. Aí Deus pegou e disse para ele assim, agora você vai marchar em volta. Irmãos, se tem mistério de Deus, se existe mistério de Deus, está aqui nesse texto. Agora tu vai marchar, mas eu não quero que você marche mais no meio. Você vai marchar, não vou marchar mais no meio não, então agora estou indo embora. Está indo embora? Nada, você agora vai marchar em volta. Quando você está no meio do problema, quando você está no meio do furacão, enquanto você está no meio da angústia, enquanto você está no meio do desespero, é uma perspectiva de olhar. Agora você vai olhar em volta, você vai marchar em volta, você vai pisar na terra em volta, você vai ter outra perspectiva, porque enquanto você está no meio, você está no meio do furacão, você está no meio da luta, no meio da prova, no meio da angústia, mas você está ali no meio, e você não tem sequer, você não consegue visualizar e ver que na verdade o problema é maior do que a gente imagina. Agora quando você começa a marchar em volta do problema, aí você vai ver, o negócio é pior do que eu pensava, a prova é maior do que eu pensava, só tem um porém, é que Deus vira para o profeta e diz para ele assim, e agora profeta, o que fazer? Poderão reviver esses ossos? Ezequiel dá uma resposta para Deus, bota o verso 9 para mim. Ezequiel dá uma resposta para Deus, irmãos, que eu fico encantado, é só profeta que faz isso. Só profeta que faz isso. Ezequiel, ele disse assim, profetiza no verso 8, disse assim, Ezequiel, poderão reviver esses ossos. Aí Ezequiel disse assim, Senhor Jeová,
identifica a quem está falando. Eu não estou falando com um Deus morto, eu não estou falando com um Deus que não pode, eu não estou falando com um Deus feito pela mão do homem, eu estou falando com quem manda, com quem pode, com quem tem capacidade. O Senhor sabe. Quando Ezequiel disse assim, o Senhor sabe, ele disse assim, agora é chegada a hora, Ezequiel. Ezequiel, fica em pé e profetiza sobre estes ossos. Até ontem, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Até ontem, eu orei, eu chorei, eu me lamentei, eu lamuriei com o Senhor, meu Deus, por uma questão pessoal, minha, pessoal. Até ontem, de hoje de madrugada para frente, nunca mais eu vou reclamar, ou lamuriar, ou dizer que eu estou triste ou chateado por aquilo que eu falei para o Senhor que estava chateado, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele falou comigo, você está fazendo errado, você só ficou no meio do problema, você só estava no meio, agora é hora de você marchar e marchar em volta, então marcha em volta, marchou em volta, agora eu quero que você abra a sua boca e profetiza. Profetiza, profetiza. Tem gente que está no meio do problema e fica só reclamando. Tem gente que está no meio da luta e só fica reclamando e lamuriando. Por quê, para quê e por quê? E Deus está dizendo para nós aqui esta manhã: pare de lamuriar, pare de reclamar, levanta a cabeça e profetiza. Agora profetizar o quê? E aqui eu vou encerrar mesmo. Profetizar o quê? Profetiza uma palavra de vitória. Profetiza uma palavra aí de que você vai ganhar, você vai trocar de carro, vai ter um carro igual o do Léo. Profetiza aí que você vai ter uma casa melhor. Irmão, não é nada disso. Profetizar o quê? Aí Deus vira o profeta Ezequiel e diz assim: profetiza a palavra. Aqui, nesse texto, tem um mistério que a gente nunca tenta para isso. Que mistério é esse? No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, diz assim: o Espírito do Senhor pairava sobre a face das... Já tentaram para isso? O Espírito do Senhor, Gênesis 1, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das... No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara, vai, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repita comigo: o Espírito de Deus se movia sobre a face. Enquanto o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, alguma coisa foi construída? Alguma coisa foi fabricado? Alguma coisa foi criado? Sim ou não? Não. Quando é que as coisas começaram a ser criadas? Quando a palavra, quando a palavra, é por isso que Deus disse para o profeta Ezequiel: Ezequiel, profetiza a palavra, e há de ser que vai haver vida sobre esses ossos. Ezequiel, eu vou colocar nesses ossos nervos. Ezequiel, eu vou colocar sobre esses ossos veias. Ezequiel, eu vou colocar sobre esses ossos. As juntas vão se unir, vão se ligar novamente. Ezequiel, mas Senhor, profetiza como se me deu ordem. E agora fazer o quê? Ezequiel, profetiza ao Espírito. Vamos ficar em pé. Profetiza ao Espírito. Ezequiel, profetiza ao Espírito. Tamires, vem para cá. Ezequiel, profetiza ao Espírito. Enquanto Ezequiel profetizava, os ossos começaram a se mover. Irmãos, isso aqui é lindo, extraordinário. Enquanto Ezequiel profetizava, cada osso foi juntando ao seu osso, cada osso foi ligando na sua parte, cada osso foi ligando ao seu corpo.
corpo. Isso aqui é extraordinário. E quando eu falo isso aqui, eu me lembro de José. José, quando estava no Egito, e ele disse para os irmãos, para os judeus assim, para os israelitas assim: quando vocês saírem daqui, vocês vão de levar os meus ossos, não deixem os meus ossos para trás. Agora, era fácil depois identificar os ossos de José. Por quê? Porque havia uma lápide, havia um nome, havia um túmulo. Agora, identificar osso, enquanto tem uma lápide, enquanto tem identificação, é fácil. Agora aqui, no Vale de Ossos Secos, como é que se identifica osso? Como é que se coloca osso no seu devido corpo? Só Deus, só Ele é que faz essas coisas. Cada osso no seu devido lugar, cada osso do seu próprio corpo, cada osso do seu próprio dono. É a mão do Senhor, é a mão do Senhor, é a mão do Senhor que coloca cada coisa no seu devido lugar. Agora nós vamos profetizar aqui esta manhã. Profetizar aqui esta manhã. Profetizar. Nós vamos profetizar aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ligar as nossas mãos aí. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Nesta oração também vamos estar orando pela nação do Brasil. Todo o nosso ministério, a pedido do nosso pastor, nós estamos orando e jejuando em favor da nação do Brasil. E há de ser que o inimigo há de cair por terra, mas o Brasil há de vencer essa batalha travada. Batalha travada. E nós vamos profetizar. Vem, Tamires, vem para cá. E nós vamos profetizar. Tem boca de Deus aí para profetizar? Tem servo de Deus aí? Profetiza para quem está aí do teu lado. Eu profetizo saúde sobre a tua vida. Eu profetizo saúde. Eu profetizo livramento. Eu profetizo cura divina. Abre aqui para mim, pastor. Eu profetizo cura divina. Eu profetizo libertação sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Eu profetizo prosperidade. Eu profetizo livramento. Deus há de livrar as nossas crianças das ideologias satânicas, dos dardos inflamados do maligno. Então levanta a tua boca, mantiqueira, e profetiza em nome de Jesus. Canta. Isso, não solta as mãos não, vai profetizando sobre o Brasil. Pode cantar enquanto eu falo. Vai profetizando sobre o Brasil. Vai profetizando sobre as nossas famílias. Vai profetizando sobre os nossos lares. Como está